Graça e paz, amados do meu Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sua família nesta tarde do dia 3 de março de 2025. Pregando ontem à noite ali na nossa congregação da Igreja Batista Sol da Justiça ali no Danúbio Azul, aqui em Campo Grande, o Senhor me levou a meditar acerca de uma palavra, né, que está em Mateus capítulo 16, dos versos 13 a 20, que nos fala sobre o poder concedido pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. A palavra assim nos fala, Mateus 16, 13, na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Muitos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente de meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mas lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Bem, então até aqui. Essa palavra é trouxe uma reflexão muito impressionante, muito poderosa. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava concedendo a Pedro e aos demais discípulos poder e autoridade para abrir as portas da cristandade aos judeus e mais tarde a todos os gentios e pagãos em todo o mundo. Pedro exerceu essa autoridade delegada em duas ocasiões importantes. Primeiro, o discurso aos judeus no dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, é a ocasião em que se converteram mais de 3.000 almas ao Senhor. E também para os gentios na casa de Cornélio, lá em Atos 10, né? Quando, de uma forma poderosa e sobrenatural, o Espírito de Deus foi derramado sobre todas aquelas pessoas que estavam presentes na casa do gentio Cornélio. Lembrando que é Deus e não os discípulos que inicia nos céus o liga-desliga, ou seja, do qual os discípulos são apenas instrumentos. Jesus pede aos discípulos sigilo quanto à confissão pública de Pedro, em razão de que uma multidão de seus seguidores queria proclamá-lo libertador nacional e iniciar uma revolução contra Roma. O que acontecia, irmãos? Nessa ocasião, nessa época, Israel estava sob o domínio do Império Romano, e os judeus aspiravam, sonhavam, com a vinda de um Messias, tipo guerreiro, como Davi, que viesse e comandasse um exército para lutar contra o Império Romano para libertar Israel. Mas isso foi uma decepção para os judeus, porque Jesus veio com uma outra proposta muito diferente do que a intervenção bélica, né? Mas esse não era o propósito de Deus, enviar seu Filho ao mundo. Mas que propósitos seriam esses? Qual é o propósito de Deus para enviar Jesus ao mundo, né? Vamos ver aqui. A primeira revelação dessa palavra é de quem era Jesus, que está no versículo 16, né, que, como nós lemos, ele fala o seguinte:
É uma resposta de Pedro, né? Pedro respondeu ao Senhor, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Tá? O que é isso? Pedro obteve de Deus a revelação de que Jesus é o Messias prometido desde a antiguidade, ou seja, o Cristo. Ele, Jesus, é a pedra, o alicerce sobre o qual a igreja seria construída e nada poderia deter o avanço e o cumprimento de sua missão até o dia do Senhor, ou seja, até a volta de Cristo em glória sobre a terra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, o próprio Pedro confirma isso. Ele diz, Cristo é a rocha, ou seja, Cristo é a pedra, ou seja, Cristo é o alicerce sobre o qual a igreja está assentada, está edificada. Aleluia. Amém? Jesus comemora a bênção da revelação de Deus a Simão, nome que era comum em Israel, com origem no Antigo Testamento, conferindo-lhe um sobrenome marcante. O nome Pedro, em grego, Petros, significa pedra separada ou homem de pedra. E Jesus utilizou a arte dos significados das palavras para ampliar o poder do que desejava comunicar aos seus discípulos, e não apenas para aqueles dias. Tá? Ele não disse sobre ti, Pedro, ou sobre teus sucessores, eu edificarei a minha igreja. Mas a igreja, na verdade, a igreja católica, né, que usa isso com muita propriedade, afirmando, né, que Jesus estava dizendo que seria sobre o apóstolo Pedro que a igreja seria edificada e que os papas que viriam em seguida seriam sucessores de Pedro, infalíveis. Né? Na verdade, são homens pecadores, como qualquer outros homens que nascem sobre essa terra. Né? O único que nasceu sem pecado e viveu sem pecado foi Jesus. Mas Jesus edificaria sua igreja sobre esta rocha, falando de si mesmo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, aleluia. Sobre esta revelação de Pedro, né, de que Deus, e sobre este testemunho de fé em Jesus. A palavra de Deus diz que a pedra de esquina, o alicerce sobre o qual a igreja seria edificada, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a segunda revelação dessa palavra é que a igreja é uma fortaleza indestrutível. O versículo 18 diz, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As portas do Hades significam os poderes da morte. Todas as forças que são todas as forças opostas a Cristo. Algumas versões usam a palavra inferno, que em grego significa Geena, que deriva do hebraico Gehinom, e significa lugar de punição de pecadores, como sinônimo de Hades, ou seja, lugar de punição dos pecadores, lugar onde serão lançados todas aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo, que rejeitaram a mensagem dos apóstolos, que rejeitam ainda hoje a mensagem da igreja. Todos eles serão lançados no Hades, que é o lugar de punição dos pecadores. A expressão portas do inferno significa que o poder da morte não pode evitar o avanço do reino de Deus. Aleluia. Nem reivindicar vitórias sobre aqueles que pertencem a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O inferno, a morte, o poder da morte não tem poder sobre a igreja, não tem poder sobre os crentes fiéis que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Amém? Você está protegido pelo poder do Altíssimo. Os anjos do Senhor
Acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade dada por Jesus aos discípulos provê a base para o governo da Igreja de Cristo. Como o próprio Pedro declara em 1 Pedro 2,5-8, né? Todos aqueles que se tornaram pedras vivas em virtude de sua associação com Cristo, né? Mas os apóstolos são um fundamento. Amém? Então, irmãos, o que Pedro 2, 1 Pedro 2,5-8 diz que nos chama de pedras vivas? Nós somos pedras vivas, nós não estamos mortos. Nós somos pedras vivas e compomos o edifício, né, da igreja, o edifício da igreja que é mantida pelo Senhor Jesus Cristo, protegida pelo Senhor Jesus Cristo, né, que proclamam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que esse edifício, né, construído de pedras vivas, ele tem como fundamento, né, a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina que os apóstolos receberam diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e transmite para a igreja. Né? Esses são os fundamentos, né, desse edifício que é construído por pedras vivas, que somos nós. Aleluia. Está lá em Efésios, né, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Em última análise, é Jesus quem edifica a sua igreja, de modo que mesmo as portas do inferno e todos os poderes malignos não poderão deter a marcha da igreja. Aleluia! Glorifica ao Senhor, porque por intermédio da sua vida, por intermédio do seu ministério, por intermédio da sua fé em Cristo, né, os poderes do maligno, os poderes do inferno são neutralizados no nome de Jesus. A terceira revelação, né, são as chaves para ligar e desligar no céu e na terra. Versículo 19, que nós lemos, diz assim: glória a Deus. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra, ou seja, o que você desligar na terra, é proibido no céu, ou seja, será desligado no céu. E o que você permitir na terra será ligado. O que você não permitir, né, será desligado na terra. Né? É a chave para ligar e desligar, e essa chave está nas tuas mãos. Foi o Senhor Jesus colocou nas mãos de cada servo fiel dele nessa terra. A metáfora especifica um modo em que os apóstolos são fundamentais para a igreja. E eles, em extensão a eles, né, aos apóstolos, e em extensão à igreja até os dias de hoje, né, foram dados poderes de unir e soltar, né, ou chaves que abrem e fecham portas. Os apóstolos abriram o reino para os que compartilharam da confissão de Pedro e excluíram aqueles que não receberam seu testemunho sobre Cristo. Você pode conferir em Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15. Né? Lá o Senhor Jesus fala sobre sacudir os pés, né? Sacudir a poeira dos pés quando rejeitarem a palavra que você carrega, que você proclama em nome de Jesus. Por meio dos discípulos, Jesus revelou a sua própria palavra de autoridade do reino. A base apostólica da igreja foi fundamentada no Novo Testamento, Efésios 2:20. Lê lá. Né? Os crentes são edificados pela doutrina dos apóstolos, cujo alicerce é Cristo. Aleluia. As chaves para a autoridade de Cristo na igreja são a aplicação dessa autoridade apostólica. Mateus 18:18 nos fala o seguinte. Mateus 18:18 diz aqui: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. As construções gregas terá sido ligado e terá sido desligado indicam que Jesus é aquele que ativou as provisões através da sua cruz. A igreja recebe, então, a responsabilidade de agir, de pôr em prática o que ele anunciou durante a sua vida, morte e ressurreição. Amém? É muito importante, irmãos, é muito importante. Líder piedoso, sempre disposto para ouvir a Deus, isto é, o espírito dessa pessoa está voltado para as sugestões, para as orientações e para as lições do Espírito Santo. Se somos de Deus, irmãos, se somos de Deus, devemos ser guiados e orientados pelo Espírito de Deus. Não só conhecer a história de Cristo. O cristão, pessoa que se diz cristã, ela não deve somente conhecer a história de Cristo, mas ela precisa conhecer o Cristo da história. E conhecer o Cristo da história significa amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, segui-lo e adorá-lo. Se você agir assim, você estará conhecendo o Cristo da história, porque o Cristo da história, ele quer ter conosco relacionamento íntimo. Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele falou: não vos chamarei mais servos, mas amigos. Amém? Porque ele deseja essa relação de intimidade, esse relacionamento de intimidade para com os seus filhos, com os seus servos, que agora são filhos e se tornaram amigos de Jesus. Ao perguntar aos seus discípulos sobre a sua identidade, Jesus elogia a resposta de Pedro, no versículo 16, porque ele é diferente, Ele é diferente e além da razão humana, pelo fato de ele ter ouvido a Deus, tá? Então, irmãos, Jesus então enfatiza que a liderança de sua igreja sempre se guiaria e se basearia não na sua capacidade do homem discutir as coisas, mas sim em sua prontidão e receptividade em escutar a Deus através do conhecimento da revelação. Ou seja, coisas que Deus revela mediante a obra do Espírito Santo. Amém? Vamos ver lá, para confirmar isso que eu acabei de falar, em Efésios, capítulo 1. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, que assim nos fala, na nova tradução da linguagem de hoje. E peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Amém? E lá também no capítulo 3 de Efésios, versículo 14 ao 19, assim nos fala. Paulo, falando essa palavra maravilhosa. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso, desculpe, irmão, aqui. Amém? Versículo 19, 14 ao 19, diz: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua
natureza. Aleluia, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Pois é, irmãos. É esse o desejo do Senhor para as nossas vidas, que nós venhamos conhecê-lo, né, em profundidade. Né? Paulo, ele declara na carta, eu creio que na sua carta aos Romanos, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E que essa possa ser também a nossa viva esperança, a nossa confissão de fé, né? Que nós possamos realmente permitir que o Espírito Santo ele venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, né? E venha iluminar os nossos corações e as nossas mentes para que possamos refletir a imagem de Cristo em nossos relacionamentos e assim possamos, né, ser testemunhas fiéis do Senhor para que naquele grande dia Ele nos receba e nos declare para nós: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo, né, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família e que você seja uma bênção para Deus e para a sua família e para seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, em nome de Jesus. Amém.